Vamos lá, oitavo ano, continuando a nossa aula da semana do dia 20 até o dia 24 de julho. Então, mais um exemplo, mais um vídeo com um exemplo que eu coloquei aqui. Inclusive, esse exemplo tá lá no arquivo que eu pedi para vocês resolverem, mas eu já decidi resolver mais um com vocês. Vocês vão fazer os outros. Olha só esse daqui, que interessante esse exercício. Parece com o exercício do salário. Parece, mas não é. Vamos lá, ó. A professora deu 2 bombons para seus alunos e propôs um jogo de perguntas em que a cada acerto eles ganhavam mais um bombom. Então todo mundo começou o jogo com 2 bombons. Só que a cada acerto ganhava mais um. Aí eu já comecei aqui com uma tabela. Aí eu fiz essa tabela na horizontal, eu não fiz na vertical igual a da aula anterior. Ó, lembra que na aula anterior? Porque é muito comum eles usarem tabela assim para confundir os alunos. Então eu decidi fazer hoje com ela na horizontal, tá bom? Então quer dizer que dependendo da quantidade de acertos é que você vai saber quantos bombons você vai ganhar. Então a quantidade de bombons depende dos acertos. Então eu coloquei na primeira linha número de acertos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 acertos e a quantidade de bombons. A gente pode montar uma fórmula. Então eu vou escrever assim, quantidade de bombons, o porquê. Vai ser igual. Eu não vou começar o jogo com 2, mais um bombom a cada acerto. Então, vou pôr um A de acerto, ó, tá bom? Então, esse A vai ser o meu acerto e aqui a minha quantidade de bombons. O que acontece, gente? Se eu não acertar nada, eu já vou começar o jogo com 2 bombons, porque a professora deu 2 bombons para os seus alunos. Para cada aluno, ela deu 2. Então, cada aluno começou com 2, mesmo sem ter acertado nada ainda. Olha só como se eu jogar aqui na fórmula dá certinho, quer ver? Eu vou pegar outra cor, né? Não, vou fazer com a laranja mesmo. Então, se eu fizer aqui, ó, 1 vezes 0, não é o 0? Ó, então como que ficaria? 1 vezes 0, 0, 2 mais 0 é 2, tá vendo? Como essa fórmula dá certinho. Então, a gente chama de linguagem matemática, fórmula, que a gente criou para essa situação, parecida com a do salário, só que tinha 1.000 e 3 vezes a quantidade, lembra? E se eu acertar uma questão? Vamos fazer a continha aqui do lado? Então, ficaria assim, 2 mais 1 vezes A. Então, eu só copiei, tá? Se eu acertar 1, ó, vou usar o 1 para rosa. 1 vezes 1. Quanto é, gente? 1 vezes 1 é 1. 2 mais 1, 3. Então, se eu acertar 1, eu vou ganhar mais 1. Eu já tinha 2, 2 mais 1, 3. Eu vou ficar com 3 bombons. Agora eu vou mudar de cor e assim eu vou mudando as contas para vocês não se perderem, tá? E se eu acertar 2 questões que a professora falou? Então, eu vou copiar a formulinha aqui de novo, ó. Tá vendo? E vou fazer a conta para 2 acertos, ó. Quanto que é 1 vezes 2? 2. 2 mais 2, 4. Então, eu vou ganhar 4 bombons. Mas não é necessário ficar fazendo essas contas. A gente pode fazer de cabeça. O que a gente começa a perceber? É só multiplicar esse número pelo 1. 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. 4 vezes 1, 4 mais 2, 6. Então, se eu acertasse 4, eu ia ficar com 6 bombons. E se eu acertasse 5? 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. Se eu acertasse 6, 6 vezes 1, 6 mais 2, 8. Então, eu ganharia 8 bombons. Olha que interessante. O que eu percebo? Que essa tabela está aumentando de 1 em 1, né? Ó, de 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5. Esse 1 é esse aqui, ó, que é o meu coeficiente. Tem relação com ele. O número que acompanha a letrinha é sempre esse coeficiente de aumento da minha função, né? A gente chama de função dessa situação que a gente está representando aqui. E eu posso fazer um gráfico. Vamos fazer um gráfico? Ó, eu deixei um gráfico mais ou menos pronto aqui.
Vou só fazer assim, ó. Vou tentar ficar com a tabelinha para vocês visualizarem. Como é que eu fiz meu gráfico? Ó, eu fiz assim, número de acertos na horizontal. Quantidade de bombons na vertical. Vocês podem fazer na linha do caderno. Quando eu não acerto nada, ó, eu já começo com 2. Quando eu acerto 1, ó, o 1 não tá com 3, então eu vou fazer assim, ó, uma bolinha. Quando eu acerto 2 questões, o 2 não tá com 4, então eu vou fazendo o pontilhadinho. E quando eu acerto 3, o 3 não tá com 5, aí eu faço, pode fazer com a régua para ficar mais bonito, né? Quando eu acerto 4, eu ganho 6, ó. 4 acertos, 6 bombons. Então, eu vou subindo. Ó, olha o que acontece. Vai aumentando e tá pulando de 1 em 1, ó. 2 para 3, 4, 5, 6. Eu posso fazer uma reta aqui? Posso. Posso pegar uma régua, não vou fazer tudo, senão o vídeo fica muito longo. Posso ligar, ó. E essa reta cresce cada vez mais. Quanto mais acertos, mais bombons eu ganho. Então, a quantidade de bombons depende do meu número de acertos. Então, eu posso fazer um gráfico representando essa função, olha só, por um pouquinho mais para cima. Então, a gente tem tabelinha, continhas e um gráfico que representa essa situação, que também não é diretamente proporcional, né? Quando eu dobro o número de acertos, em relação ao anterior, eu não dobrei a quantidade de bombons, porque o dobro de um acerto é 2. E o dobro de 3 seria 6, e não é 6 bombons. Quando eu acerto 2, eu ganho 4 bombons. Então, é proporcional sim, porque quanto maior o número de acertos, maior é a minha quantidade de bombons, mas não na mesma proporção de aumento. Então, são várias situações que a gente estuda. Nessa semana eu vou trabalhar esse tipo de gráfico com vocês. Na semana que vem eu vou gravar com vocês inversamente proporcional. Então, pausa o vídeo assim, copia a tabelinha. Você pode voltar a pausar o vídeo, né? Copia o problema, ó. Pausa o vídeo, copia. E depois você pode pausar e copiar o gráfico e deixar aí no seu caderno registrado. Assim que você copiar, você vai fazer o exercício que eu deixei proposto ali no arquivo, que vou deixar um arquivo em PDF para vocês copiarem, tá bom, pessoal? Então, boa aula, se dediquem, beijos!